Bom dia, turma, tudo bem? Acho que a maioria de vocês eu já cumprimentei, né? Se eu me mexer muito aqui, porque eu vou tentar fugir da microfonia aqui, que tem umas caixas de som aqui em cima. Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu não sei explicar o porquê, mas eu tinha algo dentro de mim que me dizia: você tem que ir para BH, você tem que ir para Belo Horizonte, você tem que ir para Belo Horizonte. E eu estava falando com a turma antes de começar, que é impressionante, e não é papo de palestrante, é impressionante como os mineiros são queridos. Gente, é impressionante. A gente tenta falar com empresa de São Paulo, lá do Paraná, a gente é do Paraná. É impressionante como vocês, e não é só de BH, mineiro, como vocês recebem bem a gente. Tanto por telefone como presencialmente. É impressionante, eu não sei o que vocês têm, mas vocês têm um negócio que é diferente. Então eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos bater um papo de experiência do cliente, de pesquisa de satisfação. A ideia é que a gente bata um papo, tá? Eu vou trazer um monte de coisa, mas tem uns microfones aqui e quem falar ganha um abraço. Tá? Então, eu me chamo Cristiano, mas vocês podem me chamar de Cris, que é assim que todo mundo me chama. Sou CEO e cofundador da Amplifique-me, que é uma plataforma de gestão da experiência do cliente, que é bem mais do que só fazer pesquisas de satisfação. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Quem sabe o que é esse barulho que vai passar agora, não conta, porque eu imagino que tem gente aqui que não sabe o que é esse barulho aqui. Se tem alguém que nunca ouviu esse barulho, quero que levante a mão aí. Faz parte, faz parte. Tem alguém que não sabe o que é esse barulho? Vocês sabem o que é esse barulho? Tem alguém que não sabe o que é isso? Vocês lembram que antes a gente tinha que entrar na internet? Não tinha internet. Tinha que entrar na internet. Tinha que entrar na internet, não tinha internet, no celular, meu. E isso é uma conversa que de 15 anos para trás. Nem é de tanto tempo atrás assim. E isso aqui, você sabe, tem alguém que não sabe o que é esse negócio quadrado aqui, ó? Tem alguém que não sabe o que é isso? Bom dia. Todo mundo conhece o que é isso aí? Era assim que a gente ouvia música, não era? Meu, fita cassete. E era importante ter uma caneta Bic, porque a Bic dava para você rebobinar a fita. Eu lembro, na época, meu pai tinha um Fusca, e daí tinha um toca-fita, mas ele era um toca-fita que não era auto-reverse. Lembra, toca-fita auto-reverse, que você podia mudar o lado? Não, agora eu queria ouvir uma música de novo, eu tinha que mudar o lado, mandar para frente, daí voltar, daí nunca voltava no ponto certo. E parece que tem empresa que ainda faz negócios como se estivesse vivendo nessa época lá da internet de escada e da fita cassete, não tem? Não tem lojinha que a gente vai, não tem empresa que a gente vai, que parece que está vivendo há 10, 15 anos atrás? E como é que está a competição no mundo dos negócios de hoje? Comparando com 10, 15 anos atrás. Será que é a mesma coisa fazer negócios aqui na Credicom, como era 10 anos atrás? Na Unimed? É muito diferente, não é? A competição é muito maior. E a má notícia é que só vai piorar. A competição só vai aumentar. Cada vez vai ser mais competitivo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mas tem notícia boa. A notícia boa é que tem como vencer essa competição que só vai aumentar. Porque hoje acontece assim, ó. Uma menininha vai lá e abre uma banquinha de limonada de limão, natural mesmo. No outro dia, já vem um menino. Vocês falam menino? Porque lá no Paraná a gente fala piá. Vocês sabiam que a gente fala piá? Já vem um piá, um piazinho, e monta uma outra barraquinha do lado, vendendo uma bebida tipo limonada, que é um quisuco, é um suquinho lá, e ele já vem numa balinha, um docinho. E para qualquer negócio é assim. Porque todas as empresas conseguem oferecer produtos e serviços muito parecidos. Hoje, o pessoal da Unimed, vocês da Credicom, vocês não competem só com outras operadoras de plano de saúde ou outras cooperativas de crédito. Vocês competem por atenção. Vocês competem com tudo que as pessoas podem comprar, utilizar o tempo delas. Então, vocês brigam por tempo e atenção dos clientes.
Existia Netflix até uns anos atrás? YouTube? Eu tenho 2 filhos, o Cris e o Fran. O Cris tem 10 e o Fran tem 7. Às vezes a gente vai visitar a minha mãe, que mora no interior, eles não conseguem entender que não tem YouTube na casa da avó. Não, mas eu quero assistir. Não, cara, aqui só dá para assistir isso aqui que está passando na hora. Eles não conseguem entender. Essa história toda da crise, né? Eu não sei para vocês como é que foi, gente, mas para nós essa questão do Covid foi muito difícil. Assim, ó. Ter um momento desses de poder conversar presencialmente com as pessoas, parece que nem existiu, né? Para mim, parece que nem existiu. Teve época que a gente não podia sair na rua. Foi muito difícil. E para muita gente foi uma crise muito difícil. Muita empresa quebrou. E aí, como é que faz para sair dessa crise? Porque as crises elas sempre existiram e sempre vão continuar existindo. É algo que é cíclico. Agora, acabou essa do Covid, daqui a pouco vai ter outra coisa. Daí teve uma guerra, daí vai ter outra coisa, daí é presidente, daí é não sei o quê. Daí sempre vão existir crises. E como é que faz para sobreviver e às vezes até crescer na crise? Tem uma receita. Faz parte. Está ensaiado, isso aqui foi tudo ensaiado. Trocaram? Aí, ó, esse aqui é mais chique. Eu vou tomar uma água enquanto isso. Foi. E o quanto a gente consegue influenciar nessas crises? A guerra lá na Ucrânia. Covid, o que dava para a gente fazer? Dava para fazer o que dava para fazer. O que não dá para fazer, não dá para fazer. O que eu quero dizer com isso? É que tem coisa que a gente não consegue influenciar quando existe uma crise muito grave. Mas tem coisa que dá para a gente influenciar. Agora vai. Acho que eu estou apertando o botão certo. Passou. Não, ele passou mesmo. É. Uhum. O que a gente pode fazer para enfrentar as crises que nunca vão parar de acontecer? Nunca vai parar de acontecer crise. A história do Henry Ford, né? O Henry Ford, ele era o criador da Ford Motors, né? Ele inventou a produção em linha. E aí ele conseguia produzir muito mais produto, que era o carro dele, com um custo muito menor do que a forma de produzir carros naquela época acontecia. E aí ele dizia o seguinte: agora todo mundo vai poder ter um carro, desde que seja um Ford T preto. Só tinha Ford T preto. E hoje no Brasil, vocês têm ideia de quantos modelos de automóvel o consumidor pode escolher aqui no Brasil? Centenas e centenas e centenas. E esse jeito de fazer negócios mudou. De 2 anos e meio para cá, a gente falava tanto no WhatsApp, o cliente queria falar tanto com a gente por WhatsApp, como eles querem falar hoje. Eu, como consumidor, lembro que pouquíssimas empresas falavam comigo como consumidor por WhatsApp. E será que o meu cliente está sendo bem atendido? Agora vai. Essa mudança toda no mundo dos negócios só aumentou ainda mais a competição entre as empresas, para qualquer ramo. E como é que faz para se diferenciar? Tem como se salvar nesse mundo tão competitivo? A receita é a gestão da experiência do cliente. O nome chique é Customer Experience Management. Olha que chique. Quem quiser ser chique pode falar assim. E o que é essa gestão da experiência do cliente? Que é algo bem mais do que fazer pesquisas de satisfação. Fazer pesquisas de satisfação é apenas um passo de uma gestão da experiência do cliente. Se uma empresa não fazia pesquisas de satisfação e começa a fazer pesquisas de satisfação, ótimo. Não fazia, agora estou fazendo. Pode ser no papelzinho, pode ser conversando com a turma, pode ser no formulário do Google,
pode ser num totem para apertar o botãozinho. Quando começa esse passo de fazer pesquisa, é um grande passo, porque você já começa a entender um pouco do que o cliente está querendo te falar. Mas fazer uma gestão da experiência do cliente é algo que vai bem além disso, porque é algo que é cíclico e contínuo. E é muito diferente. É muito diferente quando uma empresa colhe o feedback e age sobre aquele feedback. Porque muitas empresas, muitos clientes que chegam até a Amplifique-me, ainda vêm, você cobra Credit Com, não? Mas ainda muitos clientes chegam até a gente achando que uma plataforma, um software, uma plataforma de fazer pesquisa, vai resolver todos os problemas do cliente e de gestão da experiência do cliente. E, na verdade, não. Porque fazer uma pesquisa de satisfação, você vai lá e entende, mas e aí quem reclamou? O que você faz com esse feedback? Você deixa guardado lá, aí na convenção de final do ano apresenta os números? Melhoramos tantos por cento a satisfação do cliente, ou pioramos. Se melhorou, ganha um presente da diretoria. Se piorou, chama atenção, leva um pito. Lá no Paraná a gente fala que leva um pito da diretoria. Mas não fazer nada com esse feedback, por exemplo, eu colho um feedback em janeiro, e aí eu só vou tratar esse feedback em junho, ou no final do ano. Se tem uma pessoa que está reclamando, por exemplo, um cliente que está reclamando de determinado aspecto, e eu demoro para tratar, ele já ficou vários meses falando mal da tua marca, do teu produto, do teu serviço. E pior, quem não faz pesquisas, nem sabe que esse cliente está falando mal. E quem são os clientes que recomendam as marcas? Será que todo cliente de toda empresa recomenda as marcas? Vocês recomendam todas as empresas que vocês recomendam? Mas vocês recomendam algumas, não recomendam? Quais empresas que vocês recomendam? Credit Com, primeiro nome, a marca mais lembrada aqui de BH. Aliás, aqui em BH tem uma avenida Cristiano Machado, eu não sabia. Cheguei no aeroporto, fui pegar o busão para vir para cá. Qual que é o seu nome? Eu falei, Cristiano Machado. Ela, o da avenida? Eu falei, não, avenida? Como assim? Que avenida? Aí que eu descobri que teve esse tal desse Cristiano Machado, ele foi prefeito aqui, né, na década de 50. Mas enfim, que empresa que vocês indicam depois da Credit Com? Primeiro a Credit Com. Unimed. Credit Com, Unimed e Amplifique-me. Isso. A sequência é essa, gente. Credit Com, Unimed e Amplifique-me. Não esqueça. Mas a gente indica empresa que trata bem a gente. Não tem empresa... Não tem empresa que a gente chega, que a turma é azeda. Vocês já se deram conta que dá para perceber na pessoa pelo semblante dela, como é que ela é? Tem gente que é assim, ó. Chega em loja, restaurante, tem gente que está assim, né? E não tem empresa que a turma está mais animada? Por que será? Tem a ver com a experiência do cliente, isso aí? Quem são os primeiros clientes de qualquer empresa? Os funcionários. E será que todas as empresas sabem como que o funcionário está se sentindo? Como que está a experiência do colaborador dentro da empresa? Será que sabe? Toda empresa sabe? Quem é que atende o cliente lá na ponta? Tá, pode vir algum espertinho e falar, mas agora temos os robôs. Não, mas o robô não atende como gente. Eu ainda acho que vai centenas de anos para robôs realmente substituírem partes da jornada, partes do atendimento, tudo bem, dá para escalar, é legal, pode funcionar. Mas pessoas, eu não sei se vocês observam assim, especialmente depois da pandemia, parece que agora é que a gente faz questão de falar com pessoas. É agora que a gente quer falar com pessoas. A gente ficou 2 anos e meio sem falar com a turma. E onde é que começa a gestão da experiência do cliente? Lá na Amplifique-me a gente entende que é na gestão da experiência do cliente interno, que é o colaborador. Porque o primeiro cliente de qualquer empresa a gente entende que é o colaborador. Então, entender e conseguir entregar uma experiência cada vez melhor para o colaborador vai fazer diferença onde? Lá no cliente final. Que quem é que atende o cliente final? O colaborador. Então, fazer pesquisa de satisfação é só um passinho dessa gestão da experiência do cliente. Se você não faz pesquisa de satisfação com o teu cliente interno, você não sabe como ele está se sentindo. Se você faz uma vez no ano
E tudo isso aqui que eu estou falando, eu não estou dizendo que é exatamente o certo para todo modelo de negócio. Pode ser que para as empresas de vocês seja um pouco diferente, tem que adaptar tudo que eu vou trazer aqui. Mas se você não pergunta, ou você pergunta muito pouco para o colaborador como que ele está se sentindo, fica muito tempo e ele é insatisfeito, ele pode falar mal, ele pode sair e perder talentos pode ser um grande problema para as empresas. Lealdade e fidelidade. Ai, meu Deus do céu, será que é a mesma coisa? Agora eu quero ver. Uma pessoa leal é uma pessoa fiel? Será que lealdade e fidelidade é a mesma coisa? Vai parecer uma conversa de louco, mas não é. Vocês vão ver como vai fazer todo sentido. Lealdade é a mesma coisa que fidelidade. A turma do fundão, vocês acham que vocês não vão falar, né? Vocês foram lá no fundão para não falar. Será que lealdade e fidelidade é a mesma coisa? Não? Não é a mesma coisa. Tem a ver, mas não é a mesma coisa. E o que é uma pessoa leal e o que é uma pessoa fiel? Pode dar o microfone lá. Bom, eu acho que a lealdade tem a ver com... eu estou com você no que der e vier, e vamos juntos. E a fidelidade no sentido de... mais no sentido assim, eu não... Como é que eu posso dizer? Eu não vou estar aqui, eu não vou te trair, eu não vou vou te abandonar, vamos junto. Tem a ver, mas... Mas não é bem a mesma coisa. Como é o teu nome? Bárbara. Bárbara. Muito legal, Bárbara. Tá no caminho, tem a ver. Mas tem gente que pensa diferente? Será que lealdade e fidelidade não... Tem alguém que acha que é a mesma coisa? Não, todo mundo acha que não é a mesma coisa. Quem é casado? Você é casado? Está separado. Antes de você se separar, quando você voltava para casa, você voltava para casa para se encontrar com a tua família, com o teu esposo lá, porque você era leal ou era fiel a ele? Leal não, era só fiel. Leal também, leal e fiel. Mais alguém casado aqui? Casado? Casado? Você quando volta para casa para encontrar teu companheiro, tua companheira lá, você é leal ou é fiel? Os dois? É. E quando vocês voltam a consumir da mesma empresa? Eu volto a me hospedar num hotel que eu me hospedei um tempo atrás. Eu estou sendo leal ou fiel àquela marca? Leal não. Só fiel. Depende. Vocês estão me deixando louco desse jeito, gente. Não é? Leal, fiel? A lealdade. A fidelidade, você é realmente fiel à marca e vamos supor um usuário ácido de iPhone, de Apple, por exemplo. Ele só compra Apple. Mas, se ele fosse leal à Apple, eu gosto muito de Apple, iPhone é legal e tal, só que eu prefiro o relógio de outra marca, não sei. Entendi. Então, até pela questão dos programas de fidelidade. Então, eles te induzem a ser fiéis à marca, né? Voltar a consumir sempre daquela marca. O leal, ele respeita a marca, ele pode consumir uma, duas vezes, mas não é fiel. Não é certo que sempre irá consumir daquela marca. Entendi. Interessante. Interessante. Eu tenho sócios lá que eles são bem jovens, 24, 25 anos. Fale mal de alguma coisa da Apple para eles. Eles brigam. Não dá para falar mal da Apple para a turma. Fala, esse celular da Apple é tudo uma bosta. O quê? O quê? Me encheram, eles ficaram uns 5 anos me enchendo a paciência até que eu troquei meu Samsungão por um iPhone. E troquei porque eles me convenceram. E foram eles que me convenceram. Falei, faz a mesma coisa. Tô. E gostei. Falei, isso aqui é a mesma coisa, tudo celular. Não, você é tongo, você é bocó. A hora que você mudar, você vai saber. E eles me convenceram. E é muito interessante porque a Apple provavelmente nem sabe que eles são tão defensores da marca. Desse jeito. Mas aí, será que esses meninos são leais ou fiéis à Apple?
Fiéis. Leais, não. São fiéis, mas não são leais. Tá. Eu acho que lealdade Pode ser. é tipo assim, enquanto está sendo benéfico para mim, eu vou ser leal. E a fidelidade é tipo a qualquer custo. A qualquer custo. E aí você pode ser fiel e leal. Uhum. Eu acho que lealdade é difícil mesmo isso. Não, mas a ideia é deixar vocês bem doidos aí. Eu acho que lealdade transcende a fidelidade. Gostei? Lealdade transcende. Eu vou até anotar isso aqui, ó. Anota. Lealdade transcende a fidelidade. Gostei? É porque, para mim, assim, fidelidade, você assumiu aquele compromisso, você volta, você compra. Eu estou falando em compra, né? Agora, aí, quando a gente fala de casamento, você está fiel àquela pessoa até aquele momento. Mas, às vezes, o casamento tem tantos desafios que, às vezes, você precisa ser mais do que fiel. Você tem que ser leal àquela situação, porque vão ter situações que vão te testar ali, sabe? E aí a lealdade, para mim, é maior. Que é mais ou menos a mesma coisa que você falou dessas pessoas que te convenceram. Para mim, você é fiel. Aí você agora virou uma pessoa fiel à Apple. Mas os seus amigos lá são leais a ponto de defender, independente Gostei de desse alguns, raciocínio. sei lá, erros, né, e tal. E é um pouco que a gente estava tentando trabalhar na Unimed, sabe? Porque com a concorrência entrando, eu não posso ter só clientes fiéis. Eu preciso ter clientes leais que defendam a marca. Olha, já valeu a minha vinda aqui para BH, gente. É isso. Como é o teu nome? Vanessa. Como? Vanessa. Vanessa. Ó. Muito legal. É bem por aí mesmo. Então, não tem programa de fidelidade de posto de combustível? Aqui ainda tem. Tinha de um posto lá da minha cidade, eu moro em Ponta Grossa, no Paraná. Mas eu peguei um ódio daquele posto, gente. Porque eu queria ganhar a tábua de churrasco. E tinha o programa de fidelidade. Eu tinha que juntar um número X de pontos lá. Quando eu ia chegando perto, Vanessa, perto dos pontos, para pegar a tábua de churrasco, era um kit com a faca, expirava meus pontos. Eu peguei um ódio que eu nunca mais passei perto daquele posto. É uma rede de postos lá. E eu não estou dizendo... daqui a pouco vocês vão sair daqui. O Cris falou que programa de fidelidade não funciona. Não é isso que eu estou falando. Pode até funcionar se bem executado. Então, tem que dar um jeito de você criar um programa de fidelidade que o teu cliente, o teu usuário consiga resgatar o que é lá o prêmio. Mas lealdade e fidelidade são duas coisas diferentes mesmo. Será que o colaborador que volta a trabalhar todos os dias lá nas empresas de vocês quando voltam a trabalhar lá, vocês estão sendo leais ou fiéis àquela empresa? Lealdade. Como é que é a frase que você falou, Vanessa? Lealdade é algo que transcende a fidelidade? Gostei disso. Tem a ver. A lealdade, ela geralmente está ligada ao sentir e é amparada em valores. Envolve a moral humana envolvida numa relação qualquer. Então, num casamento, num namoro, empresa com colaborador, empresa com cliente. Os meninos lá, os meus sócios, que ficaram anos me convencendo para eu trocar de marca de celular. Né? A lealdade não é forçada por leis, por regras. Alguém de vocês já assinou alguma vez um contrato de lealdade? Eu até hoje não conheci ninguém. Mas contrato de fidelidade tem, né? Da operadora lá de telefonia celular, né? Eu te dou desconto no celular. Mas se você sair, eu te multo. Eu te multo. A lealdade é leve, é uma escolha, é uma entrega. A lealdade é algo que transcende a fidelidade. Vanessa, 2023. Vou colocar, vou usar nas minhas palestras agora, hein? A fidelidade, por outro lado, ela envolve obrigações. Está relacionado ao cumprimento de algo que foi formalizado, o contrato de fidelidade lá com a operadora de telefonia para eu ganhar o desconto do celular. Uma forma de controle, existem contratos. É uma obrigação, é controle, é cobrança. Eu te dou um benefício, mas só se você for fiel. Eu apontei para a TV, mas eu tenho que apontar para cá. Então, uma pessoa fiel, naturalmente, ela
uma pessoa leal, naturalmente, ela é fiel. Uma pessoa leal. Já uma pessoa fiel não necessariamente é leal. Por quê? Eu posso continuar com aquela marca ali porque eu tenho um contrato de fidelidade. Porque eu estou tentando alcançar os pontos para pegar a tábua de churrasco, Vanessa. É por isso que eu estou indo abastecer lá naquele posto. Quando acaba isso, eu não sou. É diferente de ser leal. Há quem diga que a lealdade, a fidelidade é um caminho para você alcançar a fidelidade. Ó, a lealdade transcende a fidelidade. Gente, eu achei muito legal isso. Muito legal. Muito legal, Vanessa. Eu vou usar aí nas minhas palestras, vou citar você. Então, olhe que coisa interessante. Então, as empresas, a gente deve buscar a lealdade dos clientes e não a fidelidade. Porque só o que eu escuto... Não, só o que eu escuto também não, é meio demais, mas assim... A maioria das vezes que eu ouço empresários, empresas falando, é que tem que fidelizar o cliente. Nós temos que fidelizar o cliente, nós temos que fidelizar o cliente. Não. Nós devemos buscar a lealdade dos clientes. Porque aí ele vai defender a marca durante 5 anos até me convencer a trocar de marca de celular. Ele vai me convencer que é melhor eu mudar para a Credicom, que é melhor eu me hospedar lá na rede Tauá, que é melhor o plano da Unimed. Gente, o plano da Unimed que é o melhor. Vocês estão loucos. Pare, abandone, vão na Unimed. Clientes leais são assim. Então, eu já comentei, né, dos colaboradores, dos parceiros, né, o quão leais os colaboradores são. Será que os colaboradores estão indo trabalhar todo dia lá só pelo salário mesmo? E não estou dizendo que é fácil, porque não é nada fácil. E quanto maior a empresa é, mais complexo é. Não, é muito difícil, porque o tempo está acabando. A gente está em quantos minutos já? Tá tranquilo? Então, beleza. Vocês estão com sono aí atrás? Antes da gente seguir adiante, vamos falar um pouquinho de jornada de compra. É importantíssimo entender e mapear, sempre que possível, todas as jornadas de compra dos clientes de vocês. Vocês têm clientes, vocês lá da Unimed, tem cliente PJ e cliente pessoa física. É diferente, não é? O jeito que ele chega, o jeito que ele encontra. Quem vai reservar um resort, um hotel super chique, super legal, para um evento é diferente do cliente que vai com a família. Na Credicom, eu não conheço ainda muito a jornada do cliente. Vocês têm cliente pessoa jurídica e pessoa física, né? É diferente o jeito que essa pessoa encontra, né? É só para a área de saúde? Tem outras áreas? Só para a área de saúde. Gente, Unimed, Credicom... Deu match. Deu match, gente. Área de saúde. Entender essas jornadas é muito importante. Vamos tentar desenhar uma jornada aqui da Credicom. Uma pessoa física que precise... Eu imagino que a pessoa vai buscar por um banco, né? Porque eu mesmo, antes de ter conta em cooperativa de crédito e ter clientes que são cooperativas de crédito, para mim era banco. Banco. Eu preciso de um banco. Sabem como? Eu mudei a minha conta de um bancão tradicional para uma cooperativa de crédito. A gente tem conta na Cicobi e na Sicredi, lá em Ponta Grossa. Eu fui num cliente, visitar um cliente e me queixei. Lá, meu bancão lá, não consigo nem falar com o meu gerente. O cara disse que tem gerente, mas não tem gerente. Eu nunca consigo falar com o cara. Nunca consigo. Aí essa minha cliente lá, a Daniele, ela falou assim, Cristiano, abandone, pare. Vá lá na Sicredi. Fale com o Giba. O Shiba. É Chibelski, o Shiba. Falei, mas me deu o contato desse Shiba. Fui lá, conversei com ele, me atendeu super bem. Sou cliente e falo bem para todo mundo. Como é que eu cheguei até lá? Neste caso, foi por indicação. Imagino que cheguem clientes por indicação também. Mas não é o único canal de aquisição, né? Me falem um pouquinho de como que são os canais de aquisição da pessoa física, para a gente mapear um pouco desta jornada. Aqui na Credicom você tem 2, na verdade, né? Por ser até um pouco mais, na verdade. 2 eu falo que é o mais direto, assim, né? Por ser segmentado, a gente trabalha com indicação, eu acho, primeiro, porque a gente tem realmente essa questão, né, de não trazer cooperado espontâneo, porque a gente tem que trazer cooperados da área da saúde, né? Não são só médicos, a Unimed ela é específica para médico, a Credicom para a área da saúde, para a cadeia toda e também agronegócio também, que a gente abriu no ano passado, no ano retrasado.
Então, tem os dois segmentos. Ele pode vir através de indicação, acho que funciona muito na Credicom. Obviamente, pelo digital, né, aplicativo. Né, quando você baixa o aplicativo Cicobi, você consegue ser direcionado para uma abertura de conta na Credicom. Agência física também, né? Acho que são os principais aí. E vocês tem um canal, por exemplo, vocês visitam, fazem visitas para tentar mostrar, vou lá no hospital, vou lá numa associação de médicos. Que é essa questão, a Bia falou de busca ativa do próprio comercial, né, que vai atrás aí do cooperado direcionado para a área da saúde. Né? Vamos lá, vamos na jornada da indicação. Beleza, o cara vem... e o lead que vem por indicação, eu não vou falar muito de marketing boca a boca hoje, porque não vai dar tempo. Mas quem são os clientes que indicam as empresas? É todo cliente da empresa? Quem são os clientes? São os mais leais, né, que a gente está falando aí. Os promotores, Isso. os brand lovers, chame como queiram. Quiser ser chique, chama de os brand lovers. Os nossos brand lovers. Quem gosta da empresa, quem adora a empresa. Lembra da história dos meus sócios lá? 5 anos para me convencer. Eu fui uma vez num shopping e lançaram um celular que dobra. E eu fui lá e falei pro meu outro sócio, grave e mostre, diga que eu comprei esse aqui que dobra. Quase mesmo me surraram, quase me mataram. Você é louco, homem! Compra o iPhone! Quem são os clientes que indicam as empresas? Os que estão super felizes, super satisfeitos, que amam as marcas. Então, veja a importância da gestão da experiência do cliente para vocês. Porque se pelo que eu entendi, o principal canal de aquisição é a indicação. E aqui na Credicom, a gente até fez uma pesquisa que a gente apresentou semana passada, né, fechando ela aí, que a gente tem 93% de aprovação do nosso cooperado, né, de satisfação. É o índice que quando você pega no mercado, ele é muito alto. Então, a gente tem realmente aí pessoas muito leais à cooperativa, cooperados muito leais. Né? Legal. Vocês têm um programa de indicação? Indique e ganhe tal coisa? Já teve algumas campanhas lá atrás, mas hoje não. Tá. Realmente é espontâneo. Depois, falem comigo, porque a gente tem um produto lá que está sendo desenvolvido que é para utilizar uma automação para o cliente promotor poder indicar ou fazer uma avaliação online no Google, enfim. Conversem comigo depois, não é o tema desta palestra. Mas vamos lá. Então, esse cara que vem por indicação, alguém indica, tá? Esse é um ponto. Aí ele liga para alguém, como é que ele faz? Ele vai na internet, ele vai no Instagram, aonde que ele vai? Eu indiquei, eu tenho um médico que é meu amigo. Vai lá e abre uma conta na Credicom. Cara, é lá que você tem que ter conta. Abandone esses bancão aí. Como é que ele faz? Ele liga, ele vem até uma agência, geralmente. Ele pode ter o ponto de contato do próprio gerente. Né? Aqui tem um diferencial muito grande que o cooperado ele é muito próximo do gerente, então ele conhece o gerente dele. Ele vai ter os pontos de contato, WhatsApp, e-mail, rede social. Então, quem indica pode passar o contato. Pega aqui o contato do meu gerente. A maior parte acho que vem pelo gerente. Beleza. Chegou no gerente. Então, mapeamos a jornada. Teve o ponto lá da indicação. Então, se não tiver uma experiência antes muito boa, a pessoa não vai indicar. Beleza, indicou, passou o contato do gerente. Ele liga para o gerente, ou manda um WhatsApp para o gerente. Aí o gerente pode tratar ali online ou pedir para vir na agência, né? Se chega na agência, tem porta giratória nas agências? Tem, padrão. Padrão, né? De banco, tá. Mas se tiver um guardinha azedão lá na porta, vai causar uma fricção nessa parte. É uma parte da jornada a hora que ele chega na agência. Se é um cara educado, preparado, querido. Se é um cara... Não tem como ter um guardinha querido? Tem. Claro que tem. Só que não são todos. Tem bancão que eu tenho medo de levar um tiro. O quê? Notebook para entrar? Não acredito! Beleza, entrou na porta giratória. Se não tiver um cafezinho, se o ar-condicionado estiver funcionando, são todos pontos de contato dessa jornada de compra. Beleza, vou abrir a conta. Aí o que ele vai fazer? Provavelmente a papelada para fazer o contrato. Tem a forma tradicional e tem o aplicativo, né? Então, hoje tem os dois meios. Já tem aplicativo. Tem cliente que prefere aplicativo, mas tem cliente que ainda prefere... Faz abertura tradicional numa agência, com assistente, com gerente, né? Como é que está a jornada de compra quem fecha o contrato por celular? Quem faz no papel físico? Tem que medir para entender o que precisa ser melhorado, se existe algo que precisa ser melhorado. Se você não mede, você não pergunta, e aqui, na abertura da conta, porque a experiência no aplicativo é bem diferente da experiência. Olha que complexo, a gente está falando só de um tipo de cliente, só o que vem por indicação. O cara que vê, por exemplo, um anúncio, se vocês fizeram um anúncio digital,
ele vai chegar em algum lugar, uma landing page, uma página que ele vai cair lá. Se a página não explicar direito, ele vaza. Se ele cai no site, enfim. Vamos lá, assinou o contrato. Aí, do que acontece depois disso? Depois que ele assinou o contrato, desse cliente. Assinou o contrato, dele recebe um kit de boas-vindas, recebe um abraço, o que ele recebe? Ele se torna um cooperado, aí segue o fluxo de abertura de conta, cartão, enfim. Aí os demais produtos que ele pode adquirir ali, ou na hora, ou, obviamente, aí pós abertura de conta, que ele vai ter um gerente que vai atendê-lo, né? Se ele for uma abertura tradicional na agência, né? Beleza, aí tem que continuar Aí medindo você a vai experiência de tempo em tempo para justamente. saber se está indo tudo bem. É. Né? Dá para Se medir ele- por se ele produto que ele aumenta o tem. relacionamento, o IAP dele dentro da cooperativa, aí você consegue acompanhar a jornada dele a partir da abertura da conta até aí. Consegue a jornada dele dentro da cooperativa, né? Show. Veja, a gente analisou só uma jornada de um tipo de cliente. O ideal é que vocês façam isso para todas as jornadas de todos os clientes de vocês. Pode ser feito no caderninho, pode ser feito numa planilha do Excel, pode ser com uma plataforma. Mas é importante olhar. Lá o pessoal da rede Tauá de hotéis. Como é que o cara, a negócios, acha hotel para fazer o evento lá? Como que o cara da família faz? Tem que olhar para cada uma dessas jornadas e entender e ir melhorando esses pontos de contato para retirar a fricção desses pontos de contato. Por exemplo, lojas que têm caixa, né? Lá tem uma rede lá do Paraná, não sei, tem Madeiro aqui? Madeiro é bom, né? É bom demais. Então, eles mudaram um tempo atrás, eu não sei se aqui já tem, mas lá no Paraná eu já vi várias lojas que tem. O garçom agora vai na mesa com o aparelhinho do cartão que já emite a nota fiscal, já fecha tudo ali. Eu falei, por que vocês fizeram assim? Ah, porque antes se gerava fila na hora de pagar e o cliente ficava insatisfeito. Olha que simples. Já tem tudo aqueles garçons lá. Os garçons tudo parado e fila. O cara já vai na mesa e já resolve tudo. Uma outra coisa muito interessante do Madeiro, eu não sei se vocês sabem disso, mas os potes lá, os bisnaga, não sei como é que chama, de ketchup, de mostarda, vocês já perceberam como é limpinho aquilo sempre? Sempre é limpinho. Vocês sabem por que é limpinho? Porque quando tira da mesa, eles trocam aquele bico e colocam um limpo. Olhe o quanto eles se preocupam com a experiência do cliente. Então, jornada de compra, vocês têm que começar a mapear essas jornadas, porque vocês vão diminuir esses pontos de fricção e vai deixar o cliente mais satisfeito, vai receber mais indicação, vão ficar mais rico. O negócio não é ficar rico, gente, com a experiência do cliente. A escala do NPS tem partes aqui dessa minha apresentação que eu nem vou entrar, porque assim, por conta do tempo, mas a gente pode conversar mais. O NPS, o Net Promoter Score, é uma métrica de lealdade e satisfação dos clientes. O NPS mede a lealdade, porque quem é que indica as empresas? Quem está realmente satisfeito. 0 a 10, o quanto se indicaria a nossa empresa para um amigo ou conhecido? Vocês colocam um amigo em fria? Eu coloco, mas só para sacanear. Eu não indico. A gente não indica lugar ruim, produto ruim, empresa ruim para ninguém. Então, é uma métrica de satisfação e lealdade do cliente. Mas é uma métrica só que pode ajudar na gestão da experiência do cliente. A Bain & Company, que são os criadores do NPS, eles comprovam cientificamente que empresas líderes de NPS, ou seja, as empresas que têm o melhor NPS na sua categoria, elas crescem até 2 vezes mais que a média das empresas. Atender bem o cliente é comprovado cientificamente que faz as empresas crescerem 2 vezes mais que a média das empresas. E essas mesmas empresas líderes de NPS, elas operam com um custo operacional 15% inferior à média das empresas. É bom demais. Que horas são agora, pessoal? Porque eu só não quero me perder na hora. 15 para eu estou lascado. 3 chaves para o sucesso da estratégia focada no cliente. Vocês têm que ter em mente, pessoal, que é uma jornada de longo prazo. E tem muitos aspectos. Só uma plataforma não vai resolver. Só o setor de marketing envolvido não vai resolver. Acontece muito de empresas entrarem nessa onda da moda, porque agora está na moda, né? CX, experiência do cliente, Customer Experience, jornada do cliente, está muito na moda. Mas tem muitos fatores que vão determinar o sucesso ou não de uma estratégia de uma empresa realmente focada no cliente. Por exemplo,
Se a alta diretoria não estiver genuinamente engajada, a chance de um programa de CX não ter sucesso é muito grande. Não pode ser uma tarefa do setor de marketing. É da turma de marketing lá. Fala com a turma de marketing lá, que as pesquisas com ele. Não. A alta diretoria tem que estar genuinamente engajada, preocupada com entregar uma experiência, desde o colaborador até o cliente final, para os parceiros. Não tem empresa que aperta e esfola o fornecedor? É um parceiro de negócio, gente. Enfim. Os líderes, em especial a diretoria, devem assumir pessoalmente o aperfeiçoamento da lealdade dos clientes. Eles têm que saber dessa conversa de lealdade e fidelidade. Eles têm que estar envolvidos, Não é algo fácil. Tem um aspecto que é muito importante também, assim, geralmente, processos, né, de implantação de gestão da experiência do cliente como um sistema, não como uma ferramenta de pesquisa, não como pesquisa de satisfação, demora um bom tempo para dar resultado. E muitas empresas, muitos diretores, não é o caso da Amplifique-me, nem da Credicom, nem da Tauá, nem da Unimed BH, mas assim, muitas empresas lá na Tchecoslováquia, por exemplo, elas olham para o curto prazo, porque é preciso fazer um investimento muito grande em pessoas. Só ter uma plataforma, sei lá, usar o Google Forms ou uma plataforma, não vai resolver nada. Sabe por quê? Eu vou contar para vocês já. Porque vocês começam a colher feedback, por exemplo, se você não tem uma plataforma, começa a coletar. Você vai começar a mexer num monte de coisa que está embaixo lá. Tem um monte de coisa. Meu Deus, tudo isso aqui é errado. Geralmente, empresas que medem um pouquinho da satisfação e começam a medir um volume maior, o índice cai lá para baixo, independente da métrica. Por quê? Porque o volume de pessoas que você pergunta aumenta. Então, é muito normal o NPS cair no começo. Só que, gente, isso é excelente, é ótimo. Tem que agradecer que vocês estão vendo isso, porque antes vocês não estavam nem vendo. Os clientes estavam falando mal, se queixando, falando mal de vocês no mundo offline, que agora que acabou a pandemia, a gente voltou a conversar com as pessoas presencialmente. Em sites de reputação online, nas mídias sociais. Então, é muito normal, por isso que é uma jornada de longo prazo. Tá? No começo, quando você começa a medir com um volume maior, diminuir a métrica lá de satisfação, o NPS ou outra que seja. Então, vai mexer também com a cultura. Porque é assim, você tem um monte... Quem é que trabalha nas empresas? Só robôs? Não, é gente. E acontece muito lá na Tchecoslováquia, aqui no Brasil, aqui na Unimed BH, na Amplifique-me, na Credicom, não. Mas tem gente que vai resistir e vai jogar contra a uma plataforma, uma metodologia nova que você implanta. Por quê? Eu estava lá quietinho no meu canto, atendendo meus clientinhos aqui mais ou menos. Daí, daqui a pouco, agora, todo atendimento que eu fizer vão medir, vai começar a aparecer realmente quem é que realmente atende bem, se preocupa e quem é mais ou menos. Então, tem gente que vai reagir. Então, vai mexer com a cultura, mexe com a cultura da empresa. Então, não é algo simples, é uma jornada de longo prazo. É bem complexo. Organizar a experiência do cliente como uma longa jornada de transformação e crescimento cultural, mexe com a cultura. Não é uma iniciativa de curto prazo. E empresas que olham para o resultado financeiro de curto prazo, é ainda mais difícil conseguir implantar, porque é preciso um grande investimento até começar a aparecer resultado. E precisa de gente para tratar os feedbacks. Precisa de gente. Se não tiver gente encaminhando os feedbacks, quem está reclamando, quem está dizendo o que está bom, o que precisa melhorar, a chance de não ter sucesso é muito grande. No final de tudo, no finalzinho das contas, olha que simples. O que vai fazer realmente a diferença é se todo mundo nas nossas empresas se preocuparem com a regra de ouro, que é a seguinte: trate os outros como você gostaria de ser tratado. Olha que simples. Eu aprendi isso com o Fred Reichheld, que é o criador do NPS. No finalzinho das contas, se todo mundo, imagine o poder disso, todos os colaboradores da Unimed BH entenderem isso,
da Rede Tauá, da Credicom entenderem que no final das contas o que vai fazer diferença é eu tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. Tem um monte de exemplo. Então, o Andy Taylor, que é o CEO da Enterprise Rent-A-Car, uma das maiores locadoras de veículos do mundo, ele diz que a regra de ouro é a base da lealdade, e a lealdade é a chave para o crescimento com rentabilidade. Esse cara sabe um pouquinho de negócios, né? Tem alguns outros exemplos aqui. Esse exemplo aqui eu quero trazer. Ó, agora vai ter um slide com a tua foto, Vanessa. Aham. Vanessa, 2023. Uhum. O Hermisson Silva, é isso mesmo, todo mundo chama ele de Emerson, mas não é Emerson, é Hermisson. Ele é um cliente nosso lá de Fortaleza, de uma rede de lavanderias, e aí uma vez, numa conversa com ele, ele falou assim, Cris, mas então o que você está me falando é o seguinte, é que a experiência do cliente em si não é definida em uma plataforma tecnológica. E é exatamente isso. E agora vai ter um slide da Vanessa. Deixa eu ver se eu lembro. A lealdade transcende a fidelidade. Vanessa 2023. Soares, isso. Soares, 2023. Vamos lá. Olha que inteligente o Hermisson. Porque quem é que está atendendo o cliente lá no dia a dia? No WhatsApp, criando materiais de marketing, no WhatsApp, no telefone presencialmente. É gente, não é gente? É gente, é gente. Não é extraterrestre, robô. São pessoas. Então, a experiência do cliente em si não acontece nas plataformas tecnológicas. Ela acontece no mundo real, quando pessoa fala com pessoa. Quando a pessoa realmente se coloca no lugar do outro e trata o outro como gostaria de ser tratado. É muito poderoso isso. Uma coisa é o setor de marketing se preocupar com isso. Outra coisa é conseguir colocar na cultura da empresa para todo mundo. O guardinha, a tia do cafezinho, o marketing, o gerente, todo mundo. É muito poderoso. Imaginem o poder que é um monte de gente indo para o mesmo lado, se ajudando, com o mesmo objetivo. É muito grande, gente. Eu vou falar um pouco disso aqui por conta do meu tempo, mas assim, a ideia é que vocês cheguem no momento que consigam transformar pesquisas de satisfação, gestão da experiência do cliente, em um sistema. É um passo a mais, digamos assim. Então, você começa colhendo feedbacks e vai evoluindo para conseguir ter a liderança comprometida. Isso leva tempo, né? Ter métricas confiáveis e sólidas, pode ser NPS, pode ser outra. Tá? Eu gosto muito do NPS. Feedback, aprendizado e melhoria. Não adianta nada você colher feedback e não aprender com aquilo e não melhorar. Você colhe feedback, você interpreta aquele feedback, você fecha o loop, você volta para o cliente. Muito grato pelo teu feedback, é muito importante, é assim que a gente consegue melhorar. Esse aspecto aqui eu já resolvi, esse outro, até tal dia, até semana que vem vai ter resolvido. Esse outro aspecto a gente ainda não tem esse produto, mas eu vou levar para o nosso time de marketing, para o nosso time de produto, para avaliar essa posição e daí retorna um tempo depois e fala, realmente esse não vai dar para atender. É preciso ser sincero com ele. Ou não, está previsto aqui com o time de produto para daqui 6 meses vai ter essa questão aí. Então, é preciso colher o feedback, interpretar, aprender aquilo e voltar lá para o cliente e implementar a melhoria. É preciso ter colaboradores e times focados na lealdade. Lealdade, não na fidelidade. Lembrem da tábua de churrasco do posto. Que ódio. Lealdade. E aí uma questão do operacional robusto e a infraestrutura analítica. Quanto maior a empresa, mais difícil é para analisar dados. Ainda mais se for de forma manual. Pegar feedbacks e ler um por um se torna impossível em empresas complexas como as de vocês. Tá? Então, transformar isso no sistema. Quando isso acontece, esse tipo de coisa acontece. Essa aeromoça da Azul, e não é uma empresa perfeita, tá, gente? Eu acredito que não existem empresas perfeitas, mas existem empresas realmente preocupadas com o cliente e outras nem tanto. Essa aeromoça percebeu que essa criança, esse menino, ele estava muito ansioso no colo da mãe dele, é um menino autista, e ela se ofereceu na decolagem, na hora da decolagem, porque não pode ficar em pé, se ofereceu, foi lá e pegou o menino,
começou a ninar o menino e acalmou o menino. O Nubank. Não tem gente que ama. Eu lembro que quando eu abri conta no Nubank, eu, pessoa física, foi porque meus amigos, os mesmos abençoados do iPhone. Ah, você nesses bancão aí, você é velho. Falei, tá, eles me convenceram. E lembra que no começo era só com indicação? As pessoas iam ficando nervosas quando acabava. Meu Deus, está acabando minhas indicações do Nubank. E não é uma empresa perfeita. Mas, assim, é fato que eles têm uma legião de fãs. Coisas assim acontecem, ó. Uma cliente ligou no 0800 reclamando que tinha sido cobrado em duplicidade. Ele tinha ido numa sanduicheria, cobrado duplicidade. Na mesma hora, o 0800, ó, já estornei e peço desculpas pelo ocorrido. Perdão. Deixa eu tomar uma aguinha que secou minha garganta, gente. Vocês já vão começar a me jogar coisas aqui para eu parar de falar ou ainda não? Estou morto. 4 minutos, gente. Como é que eu vou falar tudo que eu tenho para falar para vocês? Ligou no 0800, resolveu na hora. Meu, legal, na hora. Não é todo bancão. Não é, as cobras crédito, eu sei que resolve. Mas os bancões não resolvem. Meu, para estornar. Não, eu vou mandar lá para o setor que vai avaliar uma auditoria com o auditor fiscal para ver se dá para estornar. Resolveram na hora. Mas eis que uns dias depois chega na casa desse cliente uma encomenda, uma sanduicheira roxa, com um bilhete escrito à mão pelo atendente do 0800 pedindo desculpas e mandando a sanduicheira roxa pedindo desculpas com umas receitas lá de sanduíches. Espero que isso nunca aconteça mais. A Belinha, gente, quem aqui gosta de cachorrinhos e gatinhos? Sugiro que sigam, tem uma página no Facebook, no Insta, que chama Cachorro Reflexivo, muito legal. O dono da Belinha, a Belinha foi lá e comeu o cartão do Nubank do dono dela, e ele reclamou, né? Ó, a Belinha comeu meu cartão aqui. Não, fica tranquilo, já emitiram na hora, já mandaram, 3 dias depois estava lá, só que mandaram junto uma carta escrita à mão. Gente, empresa que manda carta escrita à mão, quem que manda carta escrita à mão? Ninguém mais faz isso, não é um negócio diferentão? Todo mundo fica doido com um negócio besta desse. Mandaram um brinquedinho roxo. Ó, tá aqui o teu cartão e aqui um brinquedinho para Belinha. Morder o brinquedinho e não comer mais o seu cartão. O dono da Belinha postou lá no Cachorro Reflexivo milhões, centenas de milhares, milhões de interações, curtidas, comentários, compartilhamentos, de graça. Esse vídeo não vai dar tempo de passar. Esse também não. Que dó. Vamos lá. Ritz-Carlton. Pensa num hotel chique. Chique demais. É um hotel de luxo, então entregar experiências bem acima da média é muito importante para eles. Todos os clientes do Ritz-Carlton, os colaboradores, têm sempre à disposição $1.000 para gastar com qualquer cliente que precise ser encantado. Aí o pessoal lá do Tauá fala, Cris, mas daí fica fácil, me dê $1.000 que eu encanto todos os meus clientes o ano inteiro. Tá, tudo bem. Em 2013 foi minha primeira experiência com o Airbnb. Só que hoje é até algo normal, mas 2013, gente, era um troço muito louco, muito diferentão. E aí eu vi, nem tinha aqui no Brasil direito. Eu fui para os Estados Unidos num congresso lá e falei, eu gosto de experimentar coisas diferentes. Fui lá, escolhi, né, o bairro lá onde eu queria ficar, o valor, enfim, daí cheguei em algumas casas e tinha essa carne e fêmea. Eu olhei lá, nota 5 de 5, só avaliações online incríveis, fique aqui, se você vier para cá você tem que ficar aqui, enfim. Beleza, fui para lá. Chegando, eu fui num voo que parou na cidade do Panamá, eu cheguei uns 8 dias depois lá. Chegando na rua, umas 8 e pouco da noite, uma senhorinha na rua. Olá, você deve ser o Cristiano. Por favor, eu sou a Mary. Por favor, entre aqui. Aqui está o seu quarto, aqui está a cozinha, aqui o cofre. Aqui eu fiz uma listinha das lojinhas e dos restaurantes que eu gosto de ir aqui no bairro. Você deve estar com fome. Eu falei, eu tô. Não tinha jantar incluso na diária. Então, tome um banho, depois suba lá na cozinha que eu vou fazer um omelete para você. Falei, psicopata vai me matar agora. É agora que ela vai me matar, psicopata. Fui lá, tomei o banho, subi lá, um omelete simplesinho, um suquinho de laranja e tal. Conversou comigo, você deve precisar, naquela época não tinha WhatsApp, tinha Skype. Você deve precisar avisar a tua família. Você chegou e falou, eu preciso. Pode subir no meu quarto e usar meu computador. Falei, agora que ela vai me matar. Psicopata vai me matar agora. Fui lá, avisei a família, não me mataram ainda. Primeira manhã que amanheci lá,
Então, na diária tinha um café continental, que é um café simplesinho, assim. Uma garrafinha térmica, uma frutinha, um muffin e um bilhetinho escrito à mão pelo Sr. Carne. Bom dia, Cristiano. Espero que a sua estadia aqui em Boston com a gente seja incrível. Hoje fiz um blend de café 50% arábica, 50% mineiro. Ele tinha café mineiro lá. Me diga o que achou. Eu olhei e falei, tem câmera aqui, bicho? Não, é pegadinha, não é possível. Porque o valor que eu paguei era tipo, algo como o valor de hostel, assim, bem barateza mesmo. Na época era bem mais barato ainda, o Airbnb, porque estava começando. Falei, eu vou pegar, Sr. Carne. Virei o bilhete e escrevi. Adorei, Sr. Carne, mas eu gosto de coisas, provar coisas diferentes. Me surpreenda. Todas as manhãs, eu fiquei 5 noites lá. Ele fez um blend de café diferente para mim, todas as manhãs. Na manhã que eu fui pegar o voo, avisei na noite anterior, falei, amanhã eu vou sair por volta das 7. Saio para fora da casa, quem que está lá? O Sr. Carne. Bom dia, Cristiano, eu sou o Sr. Carne. Posso lhe oferecer uma carona para o porto? Falei, agora que eles vão me matar. É agora, vamos jogar numa valeta, ninguém nunca mais vai saber de mim. Falei, claro, Sr. Carne. Ele foi na estrada, né, indo para o aeroporto, ele me contou a história da família, que os filhos tinham saído de casa, que ele tinha perdido o emprego, que a maior renda da família era o aluguel dos quartos do Airbnb. Eu já fui me emocionando, né? Chegamos no aeroporto, ele pegou a minha mala, pegou na minha mão, assim, né, pegou assim, olhou para mim, com aquela cara do Shrek, do gato, não, é o burro, né, do Shrek lá que perguntava, você pode dar uma avaliação 5 estrelas para a gente, por favor? Nessa hora escorreu uma lágrima dos meus olhos, eu falei, claro, Sr. Carne. Aí eu entendi por que todas as avaliações eram 5 estrelas e por que tinha aquele tipo de comentário. Então, dá para fazer. Dá para fazer. Dá para fazer na Unimed. Dá para fazer em qualquer lugar. É claro que não é fácil. Veja, o Sr. Carne, ele tinha 2, 3 clientes aí que estavam com ele todo dia. É outra realidade, não dá para fazer. Inclusive, em 2018, eu voltei lá, me hospedei lá, gravei uma entrevista com ele. Tem no nosso blog. Aí ele explica, ó, depois que a gente cresceu, porque quando eu voltei, eles tinham 5 casas. E 7 funcionários. Virou um negocião para eles. É claro que não é fácil fazer na Unimed, nem no Tauá, nem na Credico. Mas dá, um ou outro, dá para fazer alguma coisa. Uma cartinha escrita à mão, um abraço, dá para fazer. Doutora Luciana Zoletti, uma dermatologista que manda flores para as clientes que indicam. Gente, que médico que manda flor? Todo mundo fica alucinado com a doutora Luciana Zoletti. Claro que ela é super profissional e atende bem, mas as flores é um gatilho que faz todo mundo falar dessa mulher lá na cidade. Tem que agradecer a indicação, Eu mando vídeo agradecendo toda a indicação que fazem para a gente. Tudo isso gera boca a boca. Quando tem experiências, e o legal é que não precisa nem ser experiência tão incrível. Se for experiência um pouquinho acima da média do teu setor, as pessoas já vão adorar. Porque, no geral, é tudo ruim. Já estamos no tempo, né? Pode fazer mais! Beleza. A experiência do consumidor, a experiência do cliente, do cooperado, é o santo grau do boca a boca. Mas é muito importante eu deixar bem claro a diferença de... Será que boca a boca é a mesma coisa que marketing boca a boca? Será que é? Você coçou o nariz ou falou que não? Não. Será que é a mesma coisa ou não? Boca a boca é a mesma coisa que o marketing boca a boca? É isso mesmo. É bem isso. O marketing boca a boca é a entrada de informação. E o boca a boca é a saída de informação. O que eu quero dizer com isso? O boca a boca é uma pessoa falando da tua marca. Seja um boca a boca positivo ou negativo. Então, a pessoa indica, falou. A pessoa falou para o amigo. A pessoa falou na mídia social. A pessoa fez uma avaliação online no site de reputação online, Google Meu Negócio, por exemplo. É a saída, a pessoa falando. A entrada de informação, que é o marketing boca a boca, é o que você faz para a pessoa falar. Se você entrega uma experiência acima da média, ele vai falar. Se você pede para ele indicar, a chance do cliente indicar é muito maior. Então, se você tem um programa de marketing de indicação, ó a dica, ó. Se você pede, o simples fato de você pedir, alguém elogiou, que legal que você gostou, indica a gente então para os amigos. O simples fato de você pedir, que é a entrada, então indica a gente, por favor, ajuda muito. O fato de você pedir, a chance dele indicar é muito maior.
isso aqui não vai dar para passar. Vocês têm que criar histórias que as pessoas tenham vontade de contar. A história do Sr. Carney, da Carney Family, não é muito legal? E não foi nada incrível. Eles não precisaram de $1.000 para cada cliente para encantar os clientes. Eles precisaram, sim, de muita boa vontade e esforço, porque não é fácil. O Sr. Carney, quando eu voltei em 2018, ele falou, Cris, hoje eu não consigo mais fazer aquele atendimento para todos os clientes, porque a gente tem 5 casas ao mesmo tempo. Mas eu faço com uma parte deles. Aí, olhe que gênio, Sr. Carney. Ele me explicou assim, isso tem lá na entrevista com ele, lá no nosso blog. Ele falou assim, Cris, eu sabia que eu tinha que construir uma marca no Airbnb. Então, para construir uma marca, ele sabia que ele ia ter que fazer um esforço muito grande no começo, para que as pessoas falassem bem. E aí a saída, né, o boca a boca lá, era as pessoas fazendo as avaliações online, dando 5. Mas ele me contou a história triste e me pediu, você pode fazer uma avaliação 5 estrelas? Ah, claro que eu posso, como é que eu não vou fazer? Então, se vocês criarem histórias que as pessoas tenham vontade de contar, elas vão falar da marca de vocês. Tá. Cris, mas é muito difícil. Eu não consigo. A nossa diretoria não apoia o quanto precisava. Eu não consigo. Eu não tenho orçamento. Eu não sei fazer. Sabia que nós temos superpoderes? Todos nós temos superpoderes nos dias de hoje. E sabe qual que é esse superpoder? É buscar no Google, porque está tudo no Google. Alguns assuntos podem... E agora tem o ChatGPT, eu tenho que atualizar esse meu slide. É verdade. Ainda está no começo, mas, é incrível, né? É meio louco, eu tenho até medo. Eu tenho medo do ChatGPT. Mas, enfim, o recado é que, assim, está tudo disponível. Como ser um melhor profissional. Como criar uma cultura centrada no cliente. Como melhorar o atendimento. Como engajar a equipe interna. Como medir isso. Como fazer aquilo. Está tudo no Google. Está tudo no Google. Todos nós temos um superpoder, que é buscar no Google e agora no ChatGPT. Para encerrar, eu quero deixar um pensamento de um autor que eu gosto muito, que é o Bernardo González Pecotti, ele é um autor argentino. Um dos livros dele, ele fala assim, não se deleite nunca com as flores que o elogio proporciona, porque se em lugar delas, das flores, né, receberes de vez em quando uma pedra, por menor que seja, te parecerá enorme. Sem dúvida aumentará o dano sofrido. Essas flores adormecem, produzem atordoamento. As pedras, pelo contrário, despertam. E o que é melhor? As pedras ou as flores para a vida da gente? Porque nada nessa vida é fácil, né? Eu tenho experimentado nos últimos anos, de uns anos para cá, exatamente isso. Quando eu passo por uma dificuldade, eu não consigo ficar feliz ainda, mas eu consigo, juro para vocês, eu consigo sentir gratidão por aquela dificuldade que eu estou passando, porque eu sei que eu vou sair melhor daquilo. Então, implantar uma cultura centrada do cliente, para vocês que estão aqui, porque não tem diretoria aqui com a gente, eles estão assistindo? Vai que estão assistindo, o recado para vocês têm que se envolver. Vou falar eu aqui. Tem que se envolver. Se vocês da diretoria, da Unimed, da Rede Tauá, tem que mostrar para a gente. E aí é um trabalho de vocês, de convencimento, para mostrar isso lá para a alta diretoria, de que eles têm que realmente se envolver de coração nisso. Vai ter resistência cultural, vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai fazer fofoquinha. Ih, lá vem os animadão das pesquisas de satisfação. Mas agora vou medir tudo, meus atendimentos aqui. Mas cada dificuldade que vocês passarem, seja nessa realidade, né, das empresas de vocês, para criar uma cultura de gestão da experiência do cliente, uma cultura focada no cliente, seja para qualquer coisa da vida de vocês, saber que cada dificuldade que vocês vão passar vai tornar vocês melhores e mais fortes,
é algo que faz muita diferença. Eu posso falar por mim, pelo menos para a minha vida faz muita diferença. Por conta do nosso tempo, eu penso que, assim, caso vocês queiram bater um papo, eu vou ficar por aqui o dia todo, na verdade, vocês podem conversar comigo. Agora, tem um cafezinho? Tá tranquilo? Então vamos abrir para perguntas. Temos um momento para perguntas. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer perguntas, vamos bater um papo. Essa questão que você comentou do encantamento, que, por exemplo, você deu o exemplo do Nubank e tudo, eles fizeram com situações desagradáveis para o cliente, né? Então, fez o envio da cartinha com o brinquedinho para o cachorro que comeu o cartão e tal. Esse tipo de atitude da empresa, ela deve ser só nessas situações desagradáveis para o cliente? Ou o cliente também que teve um bom atendimento do início ao fim, ficou satisfeito do início ao fim, ele também deve ser mimado? Para que ele faça o marketing boca a boca. Então, uma coisa é assim, ó, nós aqui que conversamos aqui, eu tenho certeza que vocês agora têm algumas ideias do que dá para fazer. Por exemplo, tem um posto de combustível lá na minha cidade que entrega pirulito para as crianças que estão no carro. Adivinhem em qual posto de combustível, se eu estou com meus filhos. Pai, vamos lá naquele posto. Aqui não, vamos lá naquele posto do pirulito. Quanto que custa um pirulito? Centavinhos. Então, assim, dá para fazer várias coisas. É óbvio que uma atenção especial tem que ser dada para o cliente que está passando por uma dificuldade. E a verdade é que, assim, tem o cliente que é cri-cri. Sempre tem, né, gente? Aquela história de que o cliente sempre tem razão, não é bem assim, não é bem assim. Tem cliente. É na hora de escolher o cliente que a gente tem que escolher bem se a gente quer aquele cliente para a gente ou não. Mas, enfim. Quando o cliente passa por uma dificuldade, tem que tentar pensar em algo para em primeiro lugar, resolver o problema. Qual que era o problema do dono da belinha? O cartão mastigado, que ele não tinha mais o cartão. Né? Qual que era o problema do cara da sanduicheira? Foi cobrado em duplicidade. Eles se tornaram na hora. Então, é algo, eles criam essas histórias para as pessoas contar. E foi o que eles fizeram. Então, é publicidade gratuita, por conta de um encantamento, uma coisinha diferentona ali. E daí, claro, que quanto maior a empresa, mais complexo é. Uma coisa é fazer lá o Sr. Carne fazer para, sei lá, 30 clientes por mês. Outra coisa é centenas de milhares de clientes, milhões de clientes. Não é nada fácil. Mas você pode começar por você, por exemplo, fica a dica. Você pode ter, sei lá, uma balinha. Eu gosto, quando eu vou lá na Cicobi, na Sicredi, que a gente tem conta da empresa, que o gerente conversa e vai tomar um cafezinho. Vamos ali, vamos tomar um cafezinho comigo ali. Eu gosto dessa história de ter uma pessoa. Para mim era muito ruim não conseguir falar com o meu gerente no outro bancão lá que a gente tinha conta. Talvez seja algo simples assim. Por exemplo, para alguns clientes, parceiros de negócio, eu Cristiano, né, o Cristiano palestrante, que é, né, eu mando vídeos de feliz aniversário. Muita gente se surpreende. Nossa, que legal, nunca recebi algo assim. Não tem cliente lá da tua carteira que você pode fazer algo diferente assim? Claro que tem. Não dá para mandar uma cartinha escrita à mão no final do ano? Aquele e-mail automático, aquele cartão de Natal impresso na impressora, todo mundo sabe que ninguém está nem aí. A gente nem olha para aquilo. Não tem como fazer por centenas de milhares de clientes, mas tem como fazer por uma amostra. Se vocês têm uma ferramenta como Amplifique-me, por exemplo, vocês vão conseguir saber quem são os clientes promotores, que é os que estão dando 9 e 10 no NPS. Então, para esses, tem que pedir indicação. Para esses, vocês já sabem que esses caras gostam de vocês. Só falta pedir para eles indicarem. Só falta isso. Legal? Dá para começar a fazer algo já hoje.
Legal. Se você fizer, realizar algo, eu adoraria saber como é que foi o resultado. Me conte depois. Legal. Quem mais, pessoal? Tem mais perguntas aí? Sim. É super simples, barateza. Imaginem um banco, um plano de saúde, um hotel que deixa um chocolatinho. Eu já fui em hotéis que deixaram um chocolatinho para mim, com um bilhetinho escrito à mão. A camareira arrumou. Olha aí. No Tauá, quando eu fiquei lá, eu recebi cartinha à mão da camareira com a cama assim maravilhosa. Ai, que amor, gente, ó, que amor. É simples, meu. E certeza, tá contando para, não é uma história para contar? Ela tá contando essa história para todo mundo. Eu já tô com vontade de ir lá no Tauá. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar dessa história aqui. Eu quero pegar a turma lá, a família, e ir para um hotel esse final de semana. Tem aquele hotel lá que a Carol falou, das meninas lá do chocolatinho. Vou ligar lá para ver, pelo menos. Isso é criar histórias para que as pessoas tenham vontade de contar. Eu acho que assim, quando você trabalha com um hotel, é um pouco diferente, né? Porque o cliente já vai numa expectativa super alta. Ele está investindo um valor de diário, ele está indo a lazer. Né? No caso do evento, muda um pouquinho. A Unimed, de vez em quando, faz evento com a gente. Inclusive, esse copo também. Então. Anotado. Então, assim, lá o que a gente tem que fazer é produzir esse encantamento e tentar manter a expectativa dele alta. Porque já é uma outra questão. Né? Quando você procura um serviço de saúde, quando você procura um banco, a sua expectativa é X. Com o hotel, não. Você está indo a lazer. Estou indo para ficar com a minha família. Então, eu quero assim. E a gente percebe também que coisas que talvez não são tão importantes para a experiência do cliente fora de lá, para a gente lá é muito importante. Por exemplo, uma reclamação, né, que a gente recebe às vezes é do tipo do cliente estar na piscina e não ter garçom. Por quê? Se eu estou de férias, eu não quero ter que levantar da espreguiçadeira que eu estou para ir no bar pedir bebida. Então, eu preciso ter um garçom ali para, na hora que eu levantar a mãozinha, ele aparecer e eu pedir ele entregar na minha mão. Então, é um pouco diferente. A gente tem que trabalhar muito a experiência do cliente nessa intenção, de conseguir manter a expectativa que o cliente vai alta. Porque ele já vai com uma expectativa totalmente diferente quando ele procura um serviço. Vocês já vendem uma experiência, né? Sim. Tem que fazer todo o resto bem certinho, mas tem que entregar a experiência. E aí a gente tem essas coisas, cartinha escrita à mão, a gente canta uma música no refeitório, no restaurante, né, em dias específicos, enfim. Que é justamente para isso, que é para tentar manter, né, a expectativa dele alta. Eu acho que o maior diferencial assim, do Tauá é o pudim. É o pudim? Nossa, é o melhor pudim do universo. Viu? Assim, O melhor pudim do universo. A gente, quando tem algum lugar falando do que é o melhor pudim do universo? Tem, a gente põe receita de pudim no blog. Legal. E a gente fez uma ação na época da pandemia. Me deu água na boca aqui do pudim agora. Com as empresas, né, que fechavam o evento com a gente, obviamente, né, no período da pandemia elas não fecharam, então gerentes de conta iam até a empresa para entregar um pudim. Que legal. Nossa. Para o cliente continuar lembrando do Tauá. Vamos fazer umas condições especiais para a Credicom aí. Vamos agilizar uns pudim aí para nós, gente. Legal. Mais alguém, turma? Pode perguntar. Não, eu não vou nem perguntar, eu vou falar sobre a experiência do cliente. Por muito tempo eu trabalhei na maior operadora de turismo do Brasil, que é a CVC. CVC. Exatamente. E eu era muito refém das meninas, assim, né? Não do Tauá, mas dos hotéis em si. Mas eu gerava meu encantamento na loja. Então, o cliente ia e, no dia anterior da viagem, eu mandava um WhatsApp falando do voo, não esquece, para acordar, já gerar uma expectativa. E também, né, lembrar de alguns procedimentos. E, quando chega no hotel, eu sempre fazia uma cartinha para eles, escrito para eles. Exatamente, para quando começar ali o check-in. Mas aí a gente fica refém do hotel, da disponibilidade, do hotel ser grande, ter essa pessoa. Eu entendo super, né? Porque imagina todo mundo querer escrever cartinha. Então, eu fazia muito essa questão do WhatsApp no dia anterior e no dia também, um dia antes dele chegar, dele ir embora, também. Espero que tenha aproveitado a viagem, amanhã seu voo.
E isso faz uma enorme diferença. Porque pensa o tanto de loja que tem vendendo viagens, se você não faz esse diferencial, você abre um espaço de concorrência enorme. Então, o atendimento que a Lorena fazia vai fazer o boca a boca, e aí você vai gerando outros clientes, e, de repente, você não está nem preocupando mais em achar, você está preocupando em manter e gerar essa experiência boa. Tem pessoas que elas preferem pagar mais para ter uma experiência melhor. Exatamente. Tem gente que não se importa. Exatamente, e é esse caso mesmo. Hoje, você paga na CVC ou qualquer agência de turismo comodidade. Porque você tem o serviço de viagem, você consegue criar a sua viagem na internet, na Decolar, mas você não tem essa experiência de alguém estar preocupado com a sua viagem igual ou até mais que você. Legal. Muito legal o exemplo. Legal, pessoal. Quem mais? Tem mais alguém que quer fazer uma pergunta, um comentário? Boa. Acaba também que você ter esse foco, né, de ter um encantamento do cliente, você acaba evitando também a questão da frustração no sentido de, não é porque seu cliente ficou encantado que necessariamente ele vai fazer um bom comentário, uma boa avaliação. Sim. Mas se ele não foi encantado, teve um atendimento ok, mas em algum momento você pisou na bola, frustrou ele de alguma maneira, para ele fazer um comentário negativo é muito fácil. Sim. Se for no Reclame Aqui, Google, eu acho que é muito mais fácil uma pessoa insatisfeita comentar do que uma pessoa que ficou satisfeita ok ir lá e avaliar bem. Então, assim, se você encanta ele e por algum motivo ocorre algum imprevisto, alguma coisa que chateia ele releva, tipo, beleza, acontece. Mas se ele teve um atendimento normal e teve um imprevisto, já era. Por isso que é muito importante envolver a empresa toda, porque adianta dar pirulito, dar abraço, dar chocolatinho, se as operações não funcionam direito, se na hora de assinar o contrato é um saco, se no programa de fidelidade eu nunca consigo pegar a maldita tábua de churrasco. Não adianta, aí não adianta. Por isso que não pode ser da turma do marketing. É lá do setor de pesquisa. É o estagiário lá que faz as pesquisas. Não pode ser relegado para uma turma. Tem que ser da empresa como um todo. Tem que estar todo mundo envolvido mesmo. Tem que estar na cultura da empresa. E o que é a cultura da empresa? É o jeitão da empresa. Aquela história do começo da nossa conversa. Não tem empresa que a gente chega e as pessoas estão tudo assim. Tem empresa que a gente chega e todo mundo... É a cultura, é o jeitão da empresa. As pessoas são assim porque tratam elas bem. É simples assim. Um pouquinho do que a gente está fazendo aqui, né, começando esses eventos, é justamente para a gente ter esse alinhamento, principalmente com quem está na ponta mesmo, quem tem contato direto com o cooperado, né, entender o que está funcionando numa agência, entender o que a gente pode melhorar, o que o cooperado está precisando, e está todo mundo alinhado, na mesma sintonia. É uma coisa que a gente está buscando muito e vai trabalhar bastante esse ano, sabe? Em breve, te conto resultados. Boa. Legal. Legal, pessoal. Muito grato, de verdade. Foi muito legal estar aqui com vocês. Vou ficar aqui mais um pouquinho também. E durante o dia estarei aqui em BH, tá, pessoal? Vamos conversar. Vai ter um cafezinho, né, Carol? Vai ter um café. Eu vou convidar vocês para a gente tirar uma fotinha juntos ali. E eu prometi que ter o cafezinho e pão de queijo, né? Tem pão de queijo. Eu prometi. E aí a gente pode tirar uma fotinha aqui, todo mundo junto. Obrigado, galera.